pessoal, roxinhas e roxinhos. Começando mais uma live de Setembro Roxo 2024, vencendo a cada dia. Hoje, nossa live PTI no atendimento de emergência, plaquetas baixas, sangramento ativo e pronto-socorro. Essa live vai ser com o Dr. Natalício Kern, que vocês amam, você já conhece, muito querido por todos. Vou convidar o Dr. Natalício, vou entrar agora, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá, Dr. Natalício. Vamos ver. Já foi. É só ele aceitar. Aê! Agora deu, Marília. Boa Mas noite. é que uma paciente me falou que o Instagram está com erro hoje, eu não sabia. Pois Então, é. A gente está acontece. com problemas com mau tempo aqui no sul também, então acho Ah, que isso pode estar interferindo. pode ser também. Aqui tá um calor que eu tô tentando parecer normal, mas tá uns 33 graus aqui em São Paulo. E Tá muito Marília, tudo bom? Boa noite, viu? Te tudo bem. agradeço aí tuas considerações iniciais, assim, pela tua educação e o respeito que tu tem pela gente. Claro, não. Você é muito querido. Você sabe que quando eu coloco que vai ter live, eu recebo um monte de mensagem. Ai, mamãe, lá meu médico. Ai, meu... Todo mundo te adora e é muito bom Obrigado. ver, assim, eu sempre, você sabe, você acompanha aqui, eu sempre escolho pessoas que eu realmente conheço e sei que tem conhecimento e capacidade de falar de PTI, porque você é um dos, assim, para mim é um dos melhores do país, eu falo mesmo, eu sou de São Paulo, mas eu acho que você aí no sul representa muito bem o sul do país, assim, e o país inteiro como um todo. Eu sei que tem paciente que me procura para pegar indicação com você do Brasil todo. Então, eu fico muito feliz de fazer essa live com você, porque esse assunto é um assunto que você domina. E é uma coisa tão importante a gente falar da emergência na PTI. Porque a gente sabe, né, doutor Natalício, tem hematologistas que são hematologistas de clínica médica, são de consultório. Sim. Eles não têm esse manejo, esse conhecimento do que fazer no caso de emergência. Eles sabem Sim. lidar ali no dia a dia da doença, mas na emergência é quem está lá, no Eu acho que hospital. você colocou muito bem, porque a emergência, eu queria trazer aqui uma contribuição. A minha formação iniciou em 1993, na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, com o professor Mário Sérgio Fernandes. Então, eu queria trazer uma contribuição nessas 3 décadas, que é aquele paciente desafiador e que ele tem uma contagem inferior a 5.000 plaquetas e com sangramento ativo, quer dizer, é uma situação difícil, né, Marília? Porque ele está sangrando, ele está consumindo e a situação está andando, né? Então, assim, até para a gente ter um entendimento na sequência da live e responder os questionamentos de vocês, é a situação dramática da criança, do adulto com mais de 18 anos e do idoso com mais de 60 anos, em que as sufusões se externam, né? As equimoses, as chamadas manchas roxas, os pontos hemorrágicos de petequias, principalmente nas pernas, na conjuntiva, né, na boca, quando a gente examina. Então, quando o hemograma não está pronto e você começa a atender e já tem bolha hemorrágica ou hemorragia de conjuntiva, já tem menos de 10.000 plaquetas. E é muito interessante porque a minha história começa numa época que nós não tínhamos ainda os contadores eletrônicos na rapidez que a gente tem hoje. Então, hoje você tem o contador eletrônico, você tem a leitura do gráfico antes de ver a lâmina, em que você pode também excluir, ver se aquilo ali é verdadeiro mesmo, desce no laboratório, examina a lâmina, vê os glóbulos brancos, exclui que sejam blastos de uma leucemia. Na criança, como a púrpura aguda, ela tem a história viral ou uma história reacional vacinal, você tem a alteração da forma do linfócito como atípico, mas não é blasto, né? Leucêmico. No idoso é muito importante excluir anemia com as hemácias macrocíticas, o tamanho um pouquinho maior do volume da hemácia, que são as mielodisplasias. Então, como regra, confirmou que já chega com o sangramento nasal, o sangramento gengival, história ou não de vírus. A gente tem que cuidar com os vírus sazonais, a gente tem que cuidar com o dengue. Essas condições, fazer uma história breve
de medicações de uso contínuo, né? Se está usando por algum motivo, algum anti-inflamatório, os antiagregantes como o AS, o clopidogrel, enfim, essas situações, os anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais, você tem que excluir todas as situações numa história direcionada, examina, palpa as cadeias pescoço, axila, região inguinal das virilhas, palpa bem o baço, exclui que o baço esteja aumentado de tamanho. No consumo agudo, o tamanho do baço tem que ser normal. Porque se tiver aumento do volume do baço, já subentende que o caso pode ser grave, mas daí provavelmente tem uma doença crônica do fígado ali que pode estar sendo diagnosticada na hora. Então, a sufusão hemorrágica, o quadro abrupto, ter menos de 10.000 ou 5.000 plaquetas, revisa o sangue periférico, série vermelha, série branca normais, e a plaqueta é a mais atingida, e exclui que tem aquelas agregações do satelismo de plaqueta, e como há uma destruição e uma renovação da medula óssea, o volume médio da plaqueta passa de 12, tu estás diante de uma púrpura aguda. Acho que esse é o mais importante para Gente, ele colocar o acabou grupo de dar um envolvido. tratado de PT. Não, é porque tudo que você falou eu já ouvi assim, de alguns pesquisadores, mas eles demoram Sim, tipo 40 minutos, uma hora. Você fez um tratado, sim, sim. mas Não tem é problema. exatamente isso. Eu acho que assim, o hemograma parece um exame tão simples, mas ele diz tanto sobre a PTI, porque você vai ver ali, se tiver uma alteração que não condiz com a PTI, vai estar lá. E é o que você falou. Exatamente, porque tu imagina assim, a função da plaqueta, dentre muitas, é proteger a parede do vaso sanguíneo. No consumo, na destruição, tu não tem uma plaqueta doente. Isso tem na leucemia, nas Exato. mielodisplasias. Uma leucemia aguda, tu pode estar com 50.000 plaquetas e tu está com sangramento ativo, ok? Uma mulher externando um sangramento menstrual anormal, um sangramento urinário ou anal vivo, e está ali numa condição diferente. Agora, na situação do consumo, há uma redução do número, mas não há uma redução da função plaquetária. E isso nos dá um tempo para pensar. Então, dentro desse cenário ali imediato, confirmando, porque a gente tem que se cercar, tu vai ter à tua disposição as opções. Corticoide, a imunoglobulina, você vai discutir se é uma condição, nós vamos comentar depois, e aqui vou trazer uma situação do ano passado, de indicar a cirurgia do baço de urgência, né? E vai puxar um pouquinho mais a transfusão de plaquetas com ou sem filtro, usar, se possível, de um único doador, de aférese, porque daí tu tem ali 7 ou 10 unidades do mesmo grupo sanguíneo, e o filtro para evitar a, a dificuldade ali de reação. E você tem ali os agonistas, né? Que, como você colocou, amanhã vai ter uma colega que vai falar bem sobre isso, que a gente pode sim, não é pular protocolo, ou seja, tem ali uma possibilidade de 24, 48 horas, crianças com mais de 6 anos e adultos usar ali o Revolade, o trombopoetina, é uma opção que a gente tem. Então, esse é o cenário que se apresenta. Se você, além de olhar o sangue periférico, quer realizar um aspirado no quadril, não tem problema. É um exame que no adulto, em beira de leito, com anestesia local, é muito seguro, cora a lâmina em 15 minutos, te cerca que a produção de plaqueta está exagerada dentro da medula, ok? Porque é uma capacidade de renovação, o norte-americano chama de turnover, né? É, Tão importante, né? Que você tem, então, salta aos olhos nas 4 dimensões ali do microscópio, quando já bota no menor aumento, o megacariócito, que é a célula-mãe, né? Que depois se fragmenta para dar a plaqueta no sangue periférico, salta aos olhos. E aí tu dá uma aprofundada nas objetivas de 40 e 100 vezes, olha bem o formato, a hemácia tem que estar íntegra, né, Marília? Não pode estar não fragmentada, pode. senão nós E a vamos lá para a plaqueta tem PTT, um né? formato, né? A É, plaqueta tá boa ali, né? isso, é. Porque a Então, se gente tem você der uma. aquelas doenças genéticas que a plaqueta tem outro formato, né? Aí sim, daí tu tem aquelas trombocitopatias como o Benassolier e o Glasgow, né? Com as Sim, plaquetas gigantes, né? gigante. Ou tá Que é cinzenta, né? Aquela que isso. é amassadinha, Que né? é muito desafiador na questão da criança com
30, 40, 50 mil, cuidado, isso pode não ser uma púrpura, pode ser um Benasolier, e também você tem ali uma condição que tu pode esperar, porque ele está com 30, 40, 50 mil, não aspira medula para não sangrar, porque aí sim tu tem plaqueta reduzida e sem função. É plaqueta que não agrega, É, que não não se junta trabalha. aos outros. Ela tem defeito de função. Então, na emergência da púrpura, não há defeito de função. Aqui a gente tem a redução da contagem absoluta. Então, nesse contexto aí, a primeira abordagem, passados esse período de 3 décadas, Marília, ainda são os corticoides. Na criança, o corticoide oral é muito bem aceito. Nós temos a formulação na forma do xarope, da prednisolona, é muito aceita. No adulto com mais de 18 anos, a pulsoterapia com metilprednisolona e a dexametasona são agressivos, mas toleram bem, níveis Tolera. de glicose não se elevam, a pressão não se eleva, e você tem um Eu acho que a paciente Dexa, na mão, a né? Dexa, a Dexa na emergência é o que mais utiliza, eu acho. A Exatamente. pulso, é. A pulsoterapia, porque a pulsoterapia, ela é um recurso que, se você tiver ali um adulto, ele não é diabético, ele não é hipertenso, surgiu a situação, talvez ele já vinha numa condição ali, notando uma mancha aqui, outra colar, e aí a doença explodiu. Bom, nessa situação, a pulso de 3 dias com metilprednisolona, 1 grama, infusão de 2, 3 horas, e se você tiver uma estrutura mesmo no sistema de saúde, que você consiga imunoglobulina humana, que hoje não é mais tão complicada essa história da imunoglobulina É, humana, tu pode graças ter a um Deus. paciente na mão em 24, 48 horas. Porque tu observa assim, Marília, se você tem menos de 5 mil, se em 24, 48, 72 horas tu já está nos 20, 30 mil, tu já está com o paciente na mão. Você não vai perder esse paciente. Agora, se ele continua com sangramento ativo, consumindo plaqueta, e se em 24 ou 48 horas ele até consome mais ainda, e pode acontecer uma situação extrema que o contador já nem detecta mais, que o paciente interpreta, mas então eu estou com 0 de plaquetas, não é que está com 0 de plaquetas, tu está numa condição incompatível com a tua vida. É aí que talvez a necessidade de usar, então, aí o recurso da transfusão, em último caso, e se houver um evento já fatal, a hemorragia cerebral, o sangramento pulmonar alveolar, situação que a gente teve ano passado, aí você tem o recurso de levar para o bloco em 24 horas, embolizar o baço e já fazer esplenectomia no dia seguinte, você pode recuperar esse paciente. Eu gostei que você descreveu a minha situação. Porque comigo foi assim, doutor Natalício. Eu não subi plaqueta nas primeiras 48, 70, eu não subia, eu não respondia a nada e fui baixando. Eu entrei com 2.000 e aí depois de uma semana não tinha contagem na máquina, né? Zero ali, vamos dizer. A gente fala zero, mas já não conta na máquina. E aí eu não respondia nada. E eu estava com sangramento ativo. E aí é bem complicado mesmo, porque a minha médica, ela fez o protocolo inteiro da PTI em um mês. E eu queria falar disso porque você falou lá atrás, mas se o médico achar em 48 horas de entrar com o Revolade, é importante os pacientes entenderem isso. O protocolo, ele fala, primeira linha, segunda linha, terceira linha, tal. Mas quem avalia a ordem dos medicamentos para cada paciente é o médico, gente, não é o protocolo. Se o seu hematologista acha que você tem que começar o Revolade hoje e não passar por todo o caminho, é porque ele analisou você. Então, eu acho isso muito importante o que você falou, doutor, porque sim, tem casos que talvez o Revolade tenha que entrar em 48 horas. Porque o que acontece é o seguinte, a decisão médica e da É equipe superior. ali que te assessora, ela tem que ser compartilhada com o familiar, com o paciente, Sim, mas ela tem que ser proporcional à gravidade do que tu está enfrentando. Porque exatamente. daí tu só vai saber se deu certo ou não na sequência. Você tiver uma condição assim, tu não vai indicar uma cirurgia de esplenectomia de urgência sem antes te cercar que o paciente tenha, num primeiro momento ali, a chance de, quem sabe, emboliza a artéria desse baço, ali tu já vai subir para uns 30, 40 mil, no outro dia tu vai lá e esplenectomiza. Porque o grande problema da púrpura, tirando então todas essas causas secundárias que tu comentou bem aí,
a plaqueta ela fica numa certa memória, assim, tu tem ali uma doença do sistema imunológico que forra, que atapeta a superfície dessa plaqueta. Quando ela passar lá no baço, ele vai reconhecer que aquilo ali está ruim e já vai reter. Então, o baço, na verdade, não é que ele é um vilão. Ele faz o filtro para trazer na corrente sanguínea de volta a plaqueta normal. A medula só vai te dar ajuda daqui a 9 dias de novo. Tem isso também. O tempo que a medula produz É plaqueta. 9 dias em média, segundo a literatura. Então, se tu chegou a menos de 5.000, tu já está em exaustão. Tu não vai conseguir puxar mais da medula. O corticoide entra como um protetor. Não são todas as plaquetas que foram marcadas por esse contexto de destruição. E então, você baixa o sistema imunológico, você freia o sistema imunológico. Se você entra com a imunoglobulina, ou seja, aquele pool, aquela amostra de plasma de doadores e banco de sangue, liofilizados, muito seguro contra vírus de Muito bom. hepatite B e C e HIV, né? Nós temos uma condição muito segura da forma como hoje é produzido e como isso é fiscalizado nos serviços de banco de sangue e de hemoterapia. Você faz uma troca da memória imunológica, você infunde anticorpo saudável, de plasma de doador saudável e cria aqui um cenário de estabilização. Por isso que é importante, Marília, de novo, se você tem menos de 5.000 plaquetas e está sangrando, você mudando para uma condição de 20 ou 30.000, você estabiliza o paciente, você tem uma pausa da situação e aí as medicações vão surgindo e vão agindo É isso que eu ia te perguntar. Porque gradualmente. elas têm um tempo médio de ação inicial. E você tem que ir mais rápido. Você tem que parar a destruição de plaqueta para dar tempo da medicação começar a agir, né, doutora Com Thalys? certeza. Nesse caso, as duas drogas potencialmente imediatas é o corticoide e a imunoglobulina. É Eles são. evidente que você possa ter, por isso que eu digo assim, a intenção da live hoje é trazer para você que também é uma estudiosa do assunto e o grupo que te segue, as opções, né? Não queremos aqui colocar na igualdade do primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Eu Não. acho que tu tem que ter tu tem que ter um arsenal, tu tem que olhar para o lado, ver quem está na tua frente que é um doente grave, a família, quando é criança, é muito insistente numa medida imediata, exige que tu tenha essa certeza. Nesse ponto, tu tem muita razão, porque se você faz a hematologia de consultório, que daí a pessoa vem discutir um hemograma de meses com 40, 50 mil plaquetas, é um outro foco. Na urgência, é compartilhado isso, né, com familiares e até com outros colegas de outras especialidades. A tua decisão tem que ser objetiva, por isso que eu digo, uma história direcionada, um exame físico excluindo doença hematológica maligna, análise do sangue periférico, e se tu quer te certificar, examina, faz um aspirado de medula. A biópsia de medula tu só vai ter resultado pelo patologista daqui a 5 ou 7 dias. Não vai te adiantar. Lá na Não. frente, sim. Sim. E é um ponto que daqui a pouco vai dar hemorragia ali, vai consumir. Então, aspira a medula, cora aquela medula, tu vai ter a certeza de que as coisas vão se direcionando. E aí o corticoide você começa, aí você faz a transfusão se você achar que o paciente tem um sangramento ativo. Se ele estiver com as petequias, equimoses, você não faz a transfusão de plaquetas, porque daí você sensibiliza mais ainda ele. Eu Você falo que é mexe no alimento abelheiro. monstro, né? Isso Alimento aí. monstro. Tu mexe no abelheiro. E aí tu tem a opção da imunoglobulina, que é uma droga segura, você pré-medica para não ter reação alérgica. Hoje nós temos antialérgicos. Eu gostaria muito que você falasse de novo isso, porque a gente conhece muitos pacientes que não é pré-medicado com antialérgico antes da imunoglobulina, mas está no protocolo, e não só no protocolo da PTI, mas no protocolo da Associação Brasileira de Imunoterapia sobre o uso da imunoglobulina. É necessário, né, doutor Natalice? Com certeza, porque é um produto sintetizado, né? É um produto liofilizado, aquecido a mais de 100 graus, para que você tenha aqui a inativação do vírus da hepatite B, C e do HIV. A questão da pré-medicação, hoje nós temos difenidrin, que é o dimeridrato. Hoje, o próprio corticoide que tu já vai ter que começar já é uma forma de proteger.
Aí você tem a opção do Tilenol, do paracetamol, da dipirona, para evitar reação febril. Tu tem, na essência, a literatura te dá 3 possibilidades de usar imunoglobulina. Durante 4 dias, 200 miligramas por quilo de peso. Um frasco de imunoglobulina tem de 5, de 10 e de 15 gramas. Um dos nomes comerciais é o Flebogama. Você depois pode ser mais agressivo, não há tempo. Aí no adulto, você faz 1 grama por quilo, certo? E você pode fazer uma condição que me parece intermediária. 400 miligramas por quilo de peso. O indivíduo tem 75 quilos, 7 vezes 4, 28, 30 gramas. Tu faz 6 frascos de 5 gramas. Um frasco a cada 20 minutos para testar a hipersensibilidade. Deu calafrio, baixou a pressão arterial, suspende a infusão. Imunoglobulina, Marília, é UTI. Esse paciente vai estar num cenário de Sim, UTI ou não vai estar na é. emergência, Exato, monitorado, exato, concorda? exato. Ele não vai estar no andar, ele não é Não, leito de não é enfermaria. no quarto, não é Não é no no quarto. quarto. O cenário é emergência, o cenário de guerra, né? Então é emergência ou é a UTI. Não tem leito na UTI. Alguns hospitais trabalham com centros de tratamentos intensivos, CTIs, e outros com UTIs, que são as intermediárias. O hospital Sim, que eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, nós temos essas 3 opções. Mas também a emergência se começa o tratamento. Você não vai ficar discutindo se tem leito, não tem leito, como é que fica a situação. Porque tudo é muito é muito rápido, rápido. né? Isso. Então, tu tem que agir até para acalmar os ânimos de quem está sofrendo ali com o familiar e o próprio paciente. A ação, o ato do profissional de saúde, da enfermeira que vai cuidar da infusão, do técnico de enfermagem que vai fazer a diluição correta da imunoglobulina. Se tu chamar o serviço de banco de sangue, aquela plaqueta tem que correr em 30 minutos, nem mais nem menos, porque depois ela já vai agregar e vai perder a parte dela. A certeza, se tu vai fazer uma pulsoterapia, é 2, 3 horas numa bomba de infusão. Não pode ser rápido, sobe muita pressão, dá muita náusea, metilprednisolona e vomita. Protege o estômago, tu tem bloqueadores de bomba, pantoprazol, omeprazol. E de novo, na criança, até os 10, 12 anos, não muda muito se tu vai fazer pulso. Dá um corticoide oral, já está protegendo. Criança responde logo. Entende, Marília? Porque se for um quadro viral, ele é autolimitado. Se é uma situação de um vírus respiratório, um vírus entérico de outra natureza, e que entrou no corpo, desencadeia uma resposta imunológica, só que a criança é demais, é exagerado. E aí, o teu sistema imunológico, o teu linfócito B, ele não reconhece mais a plaqueta e confunde ela com o vírus e desencadeia a doença. Só que na criança é autolimitado. E o adulto, quando chega na emergência, com menos de 10 ou 5 mil plaquetas, ele já está num processo que está acontecendo há mais tempo. Há mais tempo. O que eu sinto é isso. A gente, como adulto, a gente descobre a PTI. E aí, se você for fazer, é que tem que fazer um retrospecto mental, mas se você fizer um retrospecto minucioso dos seus últimos semanas ou meses, você vai ver que você já estava vindo nisso e não percebe. Eu achei um hemograma um mês antes do meu diagnóstico que eu já estava com 102 mil plaquetas. Ainda não era PTI, mas estava a caminho dele. Eu já estava em queda plaquetária e eu não, foi um quadro de infecção estomacal de alguma comida que eu comi que me fez muito mal numa festa de família. E eu passei mal, mas é assim, uma coisa assim, normal, vai. Você passa mal, tem enjoo, fui no pronto-socorro, tomei um soro, fiz um hemograma e fui para casa. Não abriram meu hemograma no pronto-socorro, então eu não vi. Eu não. Quando eu fui internada, minha mãe lembrou do hemograma, ela pegou e ela viu. Então eu já estava no quadro e eu não sabia. Então já fazia mais de um Claro, mês, sem pelo dúvida. menos, né? Sim. E aqui um detalhe importante, Marília, assim, eu acho que, valorizando muito o que você disse, nesses 30 anos, 28 anos deles, eu me dedico a um serviço privado de saúde como médico emergencista, em que a gente atende ali na sala vermelha a arritmia cardíaca, a crise hipertensiva, o AVC. Então, e quase que diariamente, de forma incansável, a gente sempre se deparou com um doente hematológico grave, com a leucemia, o hemofílico sangrando e essa condição aí do consumo agudo de plaqueta. Hoje tu tem um laboratório que em 1 hora ele te dá os testes de coagulação, a protrombina, o KTTP. Isso é muito importante. Tu tem um laboratório que em 24 horas
conforme a instituição, até em 12 horas, ele já te dá hepatite B, hepatite C e HIV. Exatamente. Então, se É de alguma rápido. forma tu ficar assim, surpreso, ou assim, devo ou não iniciar corticoide, devo ou não iniciar imunoglobulina, mesmo nessas circunstâncias, tu vai beneficiar o paciente. Não há contraindicação de usar ali a Eu imunoglobulina se o queria que paciente você tiver falasse, num quadro que você agudo, falasse né, assim, de hepatite da B. importância do corticoide, porque às vezes eu falo muito mal do corticoide, eu sei, eu falo que ele é um vilão, mas é porque eu conheço paciente que toma 15 anos, aí com todos os efeitos colaterais e não troca de tratamento. Mas a gente está falando, gente, do uso do corticoide na situação aguda de emergência inicial. E realmente ele é um diferencial muito grande. Porque além da função imunológica que ele vai agir ali, tem a função anti-inflamatória, né, doutor Nathalie? Que as Ele tem pessoas a esquecem. resposta inflamatória, ele inibe o linfócito B, que é o que está na origem. Como é difícil entender essa doença, né? É, Que está lá na origem do problema. Ele vai na medula óssea, ele estimula a produção da medula óssea. Então, olha que efeito positivo, a gente chama isso em farmacologia, efeito de soma, efeito sinérgico. Tu pega o corticoide, aí tu tem a imunoglobulina, e se precisar, tu tem um agonista lá, uma eutrombopoetina, enfim, oral, que seja, você já tem 3 efeitos sinérgicos que pelo menos permitem que daqui a 48, 72 horas tu vai julgar se tu deve manter isso ou não. Mas o importante é que o paciente vai estar vivo. E tu vai reavaliar a situação o dia seguinte ou 2 dias depois. Então o corticoide, ele é um estabilizador do vaso sanguíneo, ele é um estabilizador da parede arterial. até Por diminui isso, o roxo, né? Quem toma corticoide exatamente. diminui. Por isso o corticoide nunca foi abandonado e graças a Deus que existe o corticoide. E eu vou te dizer que hoje, cada vez menos, se você for voltar lá em 93, anos 2000, antes, 10 anos antes, a gente tinha um esquema que era assim, você começa de 1 a 2 miligramas por quilo de peso do corticoide e a gente mantinha isso por 4 semanas e depois tirava 25% da dose em um mês, ficava com 2 meses de corticoide. Isso se mostrou que a longo prazo danifica muito o corpo da pessoa. É curto espaço de tempo de corticoide. 2 semanas no máximo, recuperou as contagens, e aqui é importante. Qual é o objetivo, Marília? Tentar trazer um paciente com contagens acima de 30 a 40 mil, em que as respostas parciais são salvadoras. Depois, passou 2, 3 meses, e tu tiver contagens entre 75 e 100 mil, tu estás diante das melhores respostas. Não é o objetivo buscar a normalidade, porque é uma doença complexa, dramática. Se tu tem que ter uma média de 140 a 450 mil plaquetas e tu não tem 10% disso no teu sangue periférico, quando tu chega sob risco de vida, isso só mesmo uma destruição tão grave quanto a púrpura para fazer isso aí. Então, tu Exatamente. tem que criar um benefício assim, 30, 40 mil, acalmem-se todos, vamos ver o que está acontecendo, Quando eu falo, reestuda o paciente, né? eu tive alta, doutor, com 14, 20 mil. Mas por quê? Porque eu tava vindo de um quadro de 3, 4 meses de 0 plaquetas, 2 mil plaquetas, que os 28 mil deu certo. Porque eu não subia por nada. Então, quando eu tive 28 mil, me deram alta porque já estavam com medo do risco da infecção hospitalar. Eu estava há muito tempo no hospital. Então, eu estava correndo esse risco de uma infecção hospitalar grave, né? E Sem aí, dúvida. E tem que cuidar uma coisa na criança, tá, Marília, que já se viu e vai se continuar vendo. A criança tem uma peculiaridade, que é o excesso de euforia precoce. A criança, quando rapidamente começa o corticóide, eles respondem rápido. E eles têm uma situação que é muito peculiar. Eles sobem, eles fazem uma curva de ascensão. Às vezes passou 5, 7 dias, está com mais de 150, 200 mil plaquetas. Os pais felizes, todo mundo tranquilo, as avós vão para casa, dá o balão, dá o brinquedo, dá o pirulito. Daqui a 2 semanas é o seguinte, daqui a 10 dias, 14 dias, tu vai fazer um hemograma. A mãe liga, doutor, eu estou desanimado, tenho que voltar para o hospital. Voltou para menos de 5 mil plaquetas. Por quê? Porque a criança tem uma situação seguinte, aquilo que rapidamente melhora, sobre o efeito do corticoide, depois tem que começar a diminuir, rapidamente retorna. Então, se você vai numa crescente progressiva e gradual de 2, 3 meses, tu vai ter uma resposta muito foi positiva. o que aconteceu comigo, foi Isso. bem devagar. Se você faz aquela curva de uma ascensão muito rápida,
cuidado, logo em seguida, na outra semana, provavelmente tu vai experimentar o declínio de novo. E eu acho que também tem a questão que a gente sabe que o sistema imunológico da criança ele está sempre se informando ainda, então ele pode se reprogramar, mas ele tem aquele tempo. E aí, se você corta o medicamento antes daquele tempo, não deu o tempo certo, né, doutor? Isso. E volto a te dizer assim, ó, um exemplo clássico assim, mononucleose infecciosa. Uma criança de 8, 10 anos, idade escolar, eles estão muito próximos, compartilham copos, enfim, se beijam, se aproximam. É comum tu apresentar uma púrpura aguda com um vírus da mononucleose, aí você vai lá no sangue periférico, já tem os linfócitos atípicos, que é de virose, não é o blasto da leucemia. Passou o curso das 2 semanas, rapidamente o paciente melhora. E aí você não precisa estender muito mais o corticoide, mas aí é porque tu identificou o fator. Se tu não identifica, e daí entra o conceito de púrpura trombocitopênica idiopática, ou hoje eles estão recomendando que a gente use trombocitopenia idiopática, É, porque, por incrível que pareça, podem nem todos estarem muito roxos. Então, por isso que está deixando um pouco o termo de púrpura. sim. Não tem problema, a gente aceita. Não está mudando a fisiopatologia, Não, não está não, mudando a foi, normatização do que foi uma fazer. mudança para inclusão. Isso aí. Às vezes é uma condição nova ali e tal. Então, dentro desse conceito, uma criança que tem uma condição de um vírus autolimitado também tem a redução disso aí. O adulto, então, a coisa sempre é mais complicada. A condição de retirar o baço emergencial, então, AVC hemorrágico, hemorragia de cavidade abdominal, uma condição, como eu tive aí, uma hemorragia alveolar, em que o paciente não melhorou, ficou ali nas contagens inferiores a 10.000, mas aparentemente estava bem. E lá, entre o quarto e o quinto dia, ele começou a ter hemoptise. Hemoptise é quando a pessoa começa a ter acessos de tosse e logo escarra sangue vivo. Hemoptise é uma urgência grave. Grave. Chamamos o pneumologista, fez a broncoscopia e dali se identificou hemorragia alveolar difusa. O paciente saiu da broncoscopia entubado, chamamos a esposa, não tínhamos como vacinar aí para o pneumococos, para meningite por hemófilos. Aliás, a literatura tem muita flexibilidade nisso. Se não dá para vacinar quando tira o baço, vacina 2 semanas depois, não tem problema. Estende o tempo de permanência no hospital com antibiótico para o pneumococos. E esse paciente foi para o bloco, mas com 24 horas antes se fez na hemodinâmica, onde se bota os catéteres para quem tem infarto, os stents, a embolização do baço. E ali o baço regredindo de tamanho e infartando, ele para de consumir plaqueta. E aí o cirurgião no outro dia pode fazer a cirurgia por vídeo com um baço cada vez menor, que já é pequeno, Rapidamente. né? Já tem ali 30, 40 mil. Quando já tirar o baço, e é importante já olhar a vídeo, ela tem uma vantagem, Marília. Tu já examina o paciente se tem baço acessório, por menor que seja, tem que tirar. E hoje, a tomografia, mesmo sem contraste, e a ressonância sem contraste, já identificam baços acessórios que podem estar lá perto do fígado ou numa alça de intestino. E aí o cirurgião tem que tirar, porque se ficar o baço acessório, a resposta é parcial ou prejudicada. Então, a condição de esplenectomia, cirurgia da retirada plena e total do baço, com ou sem embolização esplênica, é uma opção, com ou sem embolização da artéria do baço, nas situações dramáticas e graves, porque daí, se você sangrar no cérebro, por mais que tu transfunda plaquetas a cada 6 ou 8 horas, que é o que você tem que fazer, por mais que tu mantenha o corticoide, por mais que tu tenha um agonista da trombopoetina, e se você quiser usar anticorpo monoclonal como o rituximab matera, ou quiser associar um outro imunossupressor, eu vou associar a azatioprina, enfim, eu vou com tudo que eu tenho, tu vai ter que esplenectomizar de urgência esse paciente. Isso a literatura diz que provavelmente você vai ter que partir para essa etapa. Eu passei por isso, doutor. Você contou meu caso. A minha esplenectomia foi de emergência, não foi planejada, foi uma decisão de avaliação, porque eu já estava 3 meses internada, e aí realmente a médica, que é a doutora Ana Clara, que vai fazer a live amanhã, ela chegou na sexta-feira e falou: segunda-feira a gente vai tirar seu baço. Porque já não respondi, eu já tinha feito o rituximab, nada estava dando certo. E realmente, o meu baço foi retirado na segunda-feira,
na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à tarde eu tomei azatilprina. Na terça-feira eu tomei azatilprina e o corticoide ainda estava 10 miligramas. E na quarta-feira eu fiz rituximab pós-cirúrgico para tentar zerar o linfócito e não deu certo. Eu sou um caso de que a retirada de baço não funcionou, pelo menos a nível na hora, né? Sim. Analisando o meu caso, eu acho que funcionou, porque minha plaqueta subiu depois de 3 meses. Então, talvez eu Uhum. não teria dado boas respostas à azatilprina se eu tivesse baço, eu acredito. Assim, mas eu passei exatamente o que você acabou de descrever, até o rituximab, porque é uma tentativa. E aí É uma o médico. tentativa. Talvez 30% podem responder com uma aptera, né? Você tem que fazer a dose semanal. É que essa daí é uma condição assim que tu vai estender a permanência no hospital. Ficou É, eu ali entre fiquei. 10 e 15 mil plaquetas, as coisas não estão andando. Já passou uma semana que tu já usou o corticoide, dose plena, tu tem que manter. Você às vezes não tem imunoglobulina, ou você viu que falhou na imunoglobulina, você, de novo, tem que ir para as tentativas. E os agonistas, né? No caso a eutrombopoetina, enfim, os agonistas eles vão ajudando, principalmente na atualidade. Nós não tínhamos isso no Não, passado. na minha época não tinha. Na minha época foi 2014, não tinha ainda. Então era o rituximab, foi a última tentativa, vamos dizer, de medicamento fora de protocolo, porque não tinha, não estava no protocolo, ainda não está. E aí foi essa tentativa. E realmente, eu fui informada a todo momento, que nem você falou, né? É uma troca. E foi perguntado: tudo bem? Vamos partir para essa? Porque ela deixava. Assim, eu acredito que tem paciente que fala, não, não sei. Mas eu dou graças a Deus que eu dei todos os sims, porque foi na sétima tentativa que deu certo. Então, se eu Quer tivesse dizer, parado de dar sim, isso. Então, na emergência, assim, dramática, a gente tem que atuar muito mais pela racionalidade do que realmente, assim, faça. Você não vai entupir as pessoas de medicação, mas, assim, se você tiver uma boa arrancada com essas 4 modalidades de opção terapêutica, a chance de você ter um paciente próximos 2, 3, 4 ou 5 dias, ter um paciente com mais de 30 mil plaquetas e começar a pensar nesse caso, ele é muito grande. Agora, se você for retardando as coisas, isso vai ficando difícil. E uma coisa importante, Marília, e para os demais que estão na live, também sempre revisar. Começou, não deu certo, revisa o caso, revisa a história. Passou 2, 3 dias e tu até regrediu, provavelmente o diagnóstico pode ser outro. Tá? Então, revisa, desde a história, e aí sim, você dá uma olhada de novo, aspira, ou aí sim faz uma biópsia que o patologista pode te ajudar. Enfim, dá uma revisada por imagem, exclui fígado doente, exclui baço. Então, o comprimento normal do baço é 12 centímetros no adulto, e nas crianças até os 10, 12 anos de idade é 7, 7,5 o comprimento. O índice de baço, a largura do baço, um índice esplênico de até 160 ou 200 centímetros cúbicos é tolerado. Se tiver um baço muito bochechudo, muito gordo, obeso, não é púrpura. É uma doença aí. Aí tu vai atrás do fígado, hipertensão do sistema porta, ou você vai atrás então de uma leucemia, alguma coisa você vai ter que revisar. é isso que eu ia te perguntar. Tem gente que fala que vai para pronto-socorro quando tá com dor no abdômen, né? O baço da PTI, ele pode causar essa dor de abdômen? Em tese, não, porque justamente um dos critérios que reforça a PTI é o tamanho do baço normal. Se tiver com dor abdominal, tem que cuidar que tem aquelas coisas assim, os diagnósticos diferenciais. Um Enoch Schoenlein com manchas nos membros inferiores e com dor abdominal, mas dificilmente chega a menos de 5 mil plaquetas. Se tiver tido um sangramento da cavidade abdominal, sangrou dentro do abdômen, está com 5, 10 mil e sangrou dentro do abdômen, vai chegar com uma irritação peritoneal, vai chegar com o abdômen em tábua, vai chegar vomitando e com muita dor, o que é grave. E aí vai entrar nessa situação do que fazer e já começar a observar do preparo da transfusão, que é a última coisa que se faz, mas às vezes é É salvadora, e necessária. pensar e cogitar em 24 ou no máximo 36 horas, tu vai ter que fazer a cirurgia de esplenectomia de urgência. Eu vou te fazer uma pergunta que já fizeram aqui, mas eu já ia fazer, gente. É que vocês são mais acelerados. Calma aí.
Quando é o ponto de você considerar que tenho que ir para pronto-socorro? Começou a sangrar nariz, começou a sangrar gengiva, porque a plaqueta é coisa de sufusão, né? Sufusão hemorrágica é quando os poros começam a demonstrar a doença. Na verdade, a dermatologia nos ensinou que a pele é o espelho da tua saúde. Então, olhou a criança, saiu do banho, chegou da escola, né, viu a criança já roxa, de novo, mostra a língua, ou a própria bolha hemorrágica, como dá muita litose, o sangue, aí a criança está sempre abrindo a boca, o pai já olha, a mãe já olha. O que que é essas bolhas hemorrágicas? Isso aí já tem menos de 10 mil plaquetas. Entendeu? Então, assim, já que a criança pinta mais do que o adulto. Porque como a criança é agudo, diferente do adulto que é um crônico que agudizou, Exato. o adulto é menos hemorrágico na parte externa, mas ele pode ser mais grave. Ele pode ter maior gravidade. Ele pode não externar tanto as petequias, as equimoses, mas ele pode ser fatal numa hemorragia do cérebro, ou que nem esse paciente que eu tive aí, né, é evidente que a gente omite aqui o nome, ele está bem hoje, a hemorragia alveolar em que ele vai externar, tossindo, teve uma hemoptise, ou tem as hematemes, que é o vômito por sangue vivo, ou urina sangue vivo. Então, deu condição relacionada com hemorragia na pele, tem que ir para o pronto-socorro. Não dá para hesitar. E A hoje, doutora né? Marina, ela fala que daqui para cima ela se preocupa. Então, se aparece muita peteca no rosto, peteca no branco do olho, e aí o sangramento ativo na gengiva. E, gente, o que o doutor tá falando, eu tive aqueles coágulos aqui, parece afta, mas são coágulos de sangue na bochecha. Está descrito na literatura, bolha hemorrágica, tu tem menos de 10 ou 5 mil plaquetas. A criança com petequia no rosto tem que cuidar, se elas têm 2, 3 ou 4 anos, a criança chora muito. Então, só por chorar já vai ter petequia. Daí tu não Ah, consegue avaliar, né? Porque criança, ou a criança começa a vomitar, tá com febre, ela começa pela força do vômito, rompe o vaso, tem as petequias em torno dos globos oculares, né, nos malares, nas bochechas. Mas aí tu já examina rapidamente a criança e aí principalmente tu começa a ver as equimoses, que são as sufusões maiores, confluentes, por assim dizer, é aquela mancha assim, tipo assim, bateu, ficou roxo, né? E olha os membros inferiores, é onde as petequias se manifestam com mais intensidade é nas pernas e nos glúteos. e uma pergunta que você meio que já falou, mas assim, intervenção fora do protocolo para caso de emergência no pronto-socorro quando a hemorragia está muito ativa e grande. Porque, por exemplo, não tem um hemato lá. Vamos dizer que é um hospital sem hemato. E aí entra pelo protocolo com hemorragia. Entra pelo Tá. pronto-socorro. Qual seria o protocolo, assim, que não é um protocolo padrão da PT que deveria ser seguido? Assim, num primeiro momento não tem o hematologista lá, mas hoje a gente tem um mundo muito interligado, né? Então, quem não tem uma amizade com alguém, quem não tem um WhatsApp, né? Quem não pode pegar um telefone e pedir ajuda, né? Hoje você pode, numa condição muito rápida e breve, pedir uma ajuda, manda a cópia do hemograma. Hoje, a lâmina, bota 2 lâminas a corar, entendeu? De sangue periférico ou faz uma lâmina não corada, chama o motoboy. Se o hematologista está daqui a 45, 50 ou 100 quilômetros, leva essa lâmina. Demora uma hora e meia. Nesse meio tempo, estabiliza clinicamente o paciente. Não dá, está sangrando, a contagem de plaquetas está com menos 5 mil, pelo menos começa empiricamente, de forma assim, alguma coisa tu tem que fazer. Um corticoide de 1 miligrama a 2 miligramas por quilo de peso, e se tu não tem plaqueta, pelo menos tu tem à mão um antihemorrágico, um transamin, um ácido Né? tranexâmico. Alguma coisa tu tem que fazer. Aí já tem o colega ali, tu já recebe aquele hemograma, tu recebe a lâmina não corada, tu cora, te certifica e diz, olha, transfira esse paciente o mais breve possível, a gente pede leito de UTI, enfim, e tu já aceita o caso. Porque daí tu tem uma condição de vaga zero. Você tem que aceitar o caso. Né? Não tem como, tu não pode Não tem deixar uma como. vida ali à espera disso, né? E até o É, SAMU vai trazer, enfim. eu acho importante você falar isso, porque quando chega nesse ponto da emergência da PTI, eu acho que nesse caso que você descreveu, né, menos de 5 mil plaquetas, sangramento ativo, e às vezes com vômito, às vezes com dor abdominal,
e num hospital que não tem hematologista. A gente vê que às vezes eles prendem o paciente com medo de soltar, Tem que né? pedir ajuda, tem que Pede pedir ajuda, ajuda, senão ligar para quem tu conhece, sempre vai ter um serviço próximo, né? A cidade é interior, mas já tem uma cidade satélite, satélite. entendeu? Hoje eu tô Hospital aqui com a minha universitário, família, né? Com a minha esposa e com a minha filha, eu tô em Caxias do Sul. Claro, Caxias do Sul é uma cidade de referência no Rio Grande do Sul, mas tem as cidades menores satélites aqui da região da Serra Gaúcha, rapidamente, em 30, 45 minutos, uma hora, já pode chegar uma amostra para tu avaliar. A outra situação assim, bom, não manda lâmina, então faz assim, ó, por favor, coleta um hemograma, criança num tubo de EDTA, 1 ml, adulto com 2 ou 3 ml, manda um tubo, a gente faz o hemograma aqui, passa no contador eletrônico, já faz a lâmina e rapidamente, em 10 ou 15 minutos, você já tem a resposta do tipo, manda vir ou é uma púrpura, isso é uma leucemia linfoblástica aguda, isso é uma púrpura trombótica, porque daí, além da aí plaquetopenia grave, a hemácia está fragmentada e a hemoglobina está baixa. aí é mais Aí tu grave. pergunta, tá amarelo, tá ictérico? Dá uma olhadinha no branco dos olhos. A cor da urina é cor colúrica, é escura, que nem a Coca-Cola, que nem o chá da Índia, é uma outra situação. Aí tu já olha a hemácia fragmentada, aí nós vamos cair em púrpura trombótica, que também é uma situação emergencial muito grave. Então tu tem ali opções, mas tem que pedir Tem ajuda. que pedir Nessas horas ajuda. tem que pedir ajuda, senão não tem como. E eu ia te perguntar, essa diferença da PTI para PTT na emergência é possível naquela primeira 6 horas ali saber o diagnóstico diferencial? Eu acho bem possível, porque como a gente já é doutrinado pela especialidade, cada especialidade tem um macete, né? Sim. Se tu chega na emergência com dor torácica, o cardiologista que avalia a dor, ele já pode te definir se ela é do tipo A, B, C ou D. A e B é típica de quem está tendo um infarto ou tem uma angina. C e D tu já começa a excluir. É uma conversa de 10 minutos. E um eletrocardiograma alterado ou normal. A hematologia também, você examina o paciente, tem que examinar, né? Então, na pulpa trombótica, tem o distúrbio de conduta, então, neurologicamente está fora, né? Então, assim, uma perturbação. Tem as equimoses, as petecas, o tamanho do baço em geral está normal, mas daí na trombótica já tem a icterícia pela fragmentação das hemácias, é uma hemólise, aí tu olha o sangue periférico, e aí você identifica, além de ter pouca plaqueta no sangue periférico, na lâmina do hemograma, tu tem aquela forma tipo esquizócito, a hemácia fragmentada, quase tipo meia-lua, assim, ou pela Sim, metade, quando foi arrancado um pedaço, né? Esquizócito é quando tu pegou o glóbulo vermelho, que não tem aquela forma semioval, e arranca um pedaço dele. Então, aí sim, aí na púrpura trombótica, você tem essa condição. Aí você tem hemoglobinas inferiores a 6 em geral, 6, 5 ou 4, que é o caso grave. grave. Aí você tem uma plaquetopenia de 10, 20 ou 30 mil, tem níveis de icterícia na corrente sanguínea, e aí você tem a contagem de glóbulos brancos normais, e aí você tem que suspeitar disso. Então, daí é unidade de tratamento intensivo, já tem que chamar os colegas de hemoterapia para ajudar a condicionar para uma plasmaferese. Ah, não tem plasmaferese, tem plasma fresco, Pode já ajuda, ser, já 2 ajuda. unidades a cada 6 ou 8 horas, já antes de qualquer transfusão, exclui os vírus, né? Hepatite B, hepatite C, AIDS, que dá púrpura trombótica, e já deixa o material também, uma pequena amostra para pesquisar, porque alguns têm a deficiência da enzima, né? Né, o A Adam Adam é TP53 lá. isso. Então, de qualquer forma, a gente tem essa doutrina, porque a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nessas coisas. Então, é bem como você falou. Se você está sempre, está dentro do hospital, está na linha de combate, não é que tu sabe mais, não é isso. Não, Tu mas é outra está experiência. focado. É Você está focado. focado. Então, essas coisas se repetem. São repetições. O enredo é o mesmo, só muda os personagens, Exato. são os novos pacientes. São repetições, tu está focado, você é chamado, tem outros colegas, tu não é o único. Enfim, as coisas vão se repetindo e com a sequência de anos, como tudo na vida da gente,
tu forma um bom profissional. Não precisa saber tudo, mas você forma um bom profissional. E às vezes o que eu via muito dos meus orientadores, e hoje compartilhando com outros colegas da especialidade, pensar na doença já é importante. Tu Sim. nem te obriga a tratar. Tu pode encaminhar para outro, mas tu pensou. E tu pensou nos diagnósticos diferenciais. Isso é beira de leito, isso é medicina, isso é para todas as especialidades. É 30 minutos de conversa com o paciente. E eu ia te fazer uma pergunta assim: você acha que hoje, assim, comparando, porque você começou já há 30 anos, você acha que hoje a visão do emergencista, e aí qualquer especialidade, para a doença rara ali, na situação de emergência, melhorou do que há 30 anos atrás? Eu acho que o que a gente tem hoje é o seguinte: tu tem muitos emergencistas que dizem o seguinte, como é paciente hematológico, eu não quero mexer. Ah, Tem, mas ele pede ajuda, entendeu? Mas hoje, cada vez mais, como o pessoal está passando por renovações, por serviços de residência, a hematologia é uma especialidade que, graças a Deus, expandiu de uma forma verdadeira. Os serviços hoje aprimoram. Você tem 3 anos de residência, então você tem uma formação que te dá uma segurança, né? Muito positiva. E, de novo, todo mundo tem que começar a vida fazendo plantão, entendeu? Todo mundo tem que, independente se vai fazer uma residência não vinculada à hematologia, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, você vai se deparar com um caso hematológico. É que nem eu, como eu falei antes, quer dizer, eu vou atender AVC, eu vou atender arritmia cardíaca, porque você está como emergencista da sala vermelha, ok? Ou, eu não vou fazer sala vermelha, eu vou fazer sala amarela. Ou eu vou fazer posto de saúde. Não quer dizer, se no outro lado da rua tiver uma pessoa que subitamente sangrar o nariz, se ele sabe que tem um médico no posto de saúde, ele vai primeiro consultar ali. E se for um AVC exatamente. hemorrágico, em que a pessoa convulsionou e perdeu a consciência, tenta fazer a contagem de plaquetas ou examinar o paciente de corpo todo, ele pode estar fazendo um AVC hemorrágico e está com menos de 10 mil plaquetas. E está num posto de saúde. E até chegar ao SAMU, tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que fazer o suporte vital. Tem que ter ali a mão um oxigênio, tem que pegar um acesso venoso, tem que deixar ele monitorizado com o que você tiver de frequência cardíaca e contar também com um pouco de sorte. Não, isso é verdade. Tem gente escrevendo aqui que aconteceu com eles de ir no hospital e não saberem como tratar. Aí ela falou: ó, recebi transfusão de plaqueta, pois estava, não sabia o que fazer comigo, estava abaixo de 1.000 plaquetas. Mas isso aí tá no protocolo, gente. Abaixo de 1.000 plaquetas, é o que o doutor acabou de falar. Talvez seja necessário mesmo transfundir. Não é o Porque daí é ideal. uma condição de vida. Você pode até vir a ser criticado por um outro colega, dizer assim, olha, Natalícia, eu não fiz assim, eu não faria. Mas assim, a resposta vai estar assim, onde é que está o paciente? Está ali. Ele está vivo? Ele está vivo. Ele parou de sangrar? Ele parou de sangrar. Está resolvido? Não. Não, Então, mas na hora se resolveu e é urgente. você tem que fazer. E não é uma condição que piora, é o não fazer que vai piorar. É o Exatamente. deixar de fazer. Então você tem que fazer alguma coisa. E volto a te dizer, hoje, tira uma foto do hemograma, entendeu? Liga para um colega teu hematologista, conversa sobre o que tu está vendo, examina o paciente. Não vai fazer diagnóstico de púrpura com roupa e com a coberta até o nariz. Não vai fazer. Tem que examinar o paciente de corpo todo. Exatamente. E, Com um doutor, familiar junto ali, né? para finalizar, assim, eu queria fazer uma pergunta de AVC, né? É um tema sensível, tem muita gente que evita falar disso, mas a gente já perdeu alguns pacientes aqui da associação para AVC hemorrágico, inclusive criança. É, também perdemos por conta de erro de diagnóstico, tipo, pessoas tratadas para outra doença que não era PTI acabaram tendo AVC, e também pessoas que não tinham PTI eram tratadas como PTI. Era, né, teve uma paciente que era leucemia aguda, acabou tratando como PTI, acabou tendo um AVC hemorrágico e acabou vindo a falecer. Foi muito rápido, foi uma coisa de 2 semanas. E assim, chegou um paciente com princípio de AVC, né? Porque começa aqueles sinais neurológicos, né? Faciais, do braço, dos membros. Como que você lida naqueles 10, 15 minutos iniciais com a PTI? Bom,
Na questão assim, consumo de plaqueta, se tiver o risco, é o AVC hemorrágico. Na púrpura trombótica, o risco é de um AVC hemorrágico ou isquêmico Químico. trombótico, entendeu? A síndrome neurológica não vai mudar no AVC isquêmico e no hemorrágico. É bem verdade que o AVC hemorrágico, quando ele é extenso, e que daí você tem que chamar um neurocirurgião para drenar e fazer a chamada craniotomia ou drenagem, por vezes, da extensão dessa hemorragia, você tem, então, as escalas de Cincinnati, norte-americana, que é da fala, a parte do corpo que você perde os movimentos e o nível de consciência. Depois, tem a entrevista mais detalhada do NIA-8, né, que é a escala dos 10 itens, em que tem uma subdivisão e que tem que ser feita a entrevista rapidamente. Tem uma planilha pronta nos serviços de urgência hoje, lidam com isso. Então, se você estiver diante de um AVC hemorrágico, a gente chama o neurocirurgião, olha o paciente, não tem manifestação hemorrágica, contou plaqueta, teste de coagulação normal, esse AVC hemorrágico, em geral, é por uma crise hipertensiva grave. Agora, se você notou que, além disso, tem roxos, não está usando aspirina, não está usando anti-inflamatório, não tem febre e não tem doença subjacente, hepatite B, hepatite C, HIV, e a contagem de plaquetas estiver inferior a 10.000 e os glóbulos brancos normais e não estiver anêmico, você vai ter que compartilhar com o neurocirurgião a consulta de uma púrpura grave com primeira apresentação de um AVC hemorrágico e provavelmente é um paciente que, além das medidas do corticoide, que diminui o inchaço do cérebro, considerar a possibilidade ou não de uma transfusão. Transfusão é uma coisa criteriosa, judiciosa, porque se já destrói o que é teu, vai destruir o que tu vai receber, mas às vezes é salvador. E, de novo, está em diretriz considerar AVC hemorrágico, coma grave, escala de Glasgow do coma, escala escocesa de Glasgow, de 7 para baixo, é UTI, ventilação mecânica, e tu vai ter que preparar esse paciente para esplenectomia de urgência em 24 horas. Então, o AVC hemorrágico, a esplenectomia é indicada. Se esse foi o motivo que causou, aliás, essa sempre foi uma diretriz, porque assim, ó, tu tem que trabalhar naquele momento ali. Vai piorar as coisas. E se você pedir transfusão, o baço vai segurar tudo. Então, tu vai ter que tomar uma atitude que é estabilização. Aí você vai transfundir a cada 6 ou 8 horas, mas você vai ter que fazer esplenectomia. E eu tenho Mas aí tem uma que ter dúvida, toda a revisão do caso, né? tenho uma dúvida assim, no caso do AVC hemorrágico em curso, pode fazer uso da imunoglobulina ou não é Tu indicado? vai tratar ele igual, porque o que acontece? A manifestação cerebral é a gravidade da gravidade. Então, a Tá. imunoglobulina vai controlar as coisas. Você vai ter que. O neurocirurgião, são dois no bloco, né? É um neurocirurgião, é uma cena ruim. É o neurocirurgião no bloco, o paciente sai do tratamento intensivo sob ventilação mecânica, como induzido, que há o edema cerebral, o inchaço de cérebro, e tu vai ter o cirurgião do aparelho digestivo pronto para fazer por vídeo ou convencional a cirurgia de esplenectomia. E isso é uma condição que certamente é combinada em até 24 horas, discutido com a família, consentimento informado, risco-benefício. Pode não ser o ideal, pode sofrer crítica de outros colegas da hematologista, mas também pode ser salvador. E aí tu só vai saber se você Fazendo. submeter a situação. Eu vejo que nessa situação desse paciente com hemorragia alveolar e vendo ele hoje no consultório, ficaram sequelas respiratórias, mas ele caminha, ele está bem, ele normalizou. Quer dizer, se você não faz aquilo ali, ele continuaria sangrando e o desfecho seria fatal. Nós não... Então, assim, você tem que ir mesmo, às vezes, como na vida da gente, pro tudo ou pro nada. Não tem, é isso aí mesmo. Não, isso tá certo. E a gente, assim, a gente tem paciente, tem uma paciente nossa, que ela é bem conhecida. Ela já teve 3 AVCs hemorrágicos e ela sobreviveu aos 3. E com certeza foi por conta do manejo rápido e do médico saber o que estava fazendo ali. E realmente trouxe ela de volta 3 vezes e sem sequelas. Ela não ficou com sequelas.
E o idoso tem um problema da história do AVC, porque uma púrpura grave no idoso, o idoso já. Tudo é meio complicado, essas coisas de corticoide, a dose já tem que ser menor. A questão do idoso, da fragilidade vascular, sangram com muita facilidade e não toleram índices assim muito dramáticos. Felizmente, o consumo agudo em idoso, por ser púrpura, não é comum. Ou é uma leucemia aguda, com coagulação intravascular disseminada, uma mieloide aguda do tipo antigamente chamada M3 ou promielocítica, ou mesmo uma linfoblástica aguda, que não é tão frequente no idoso, ou você está diante de uma síndrome mielodisplásica com transformação. Mas, de novo, é um sangue periférico com anemia, hemácias e macrocitose e plaquetopenia alterada para 10 ou 5 ou 20 mil, e a redução de glóbulos brancos. Então, isso não é uma púrpura. Se você tem duas alterações das três em sangue periférico, tu vai ter que examinar a medula óssea. E aí você não tem uma púrpura, você tem uma doença hematológica grave com um outro cenário. Aí não tem, aí tu tem que parar, aí não é corticoide, não é imunoglobulina, calma, tu tem que direcionar para uma outra modalidade de enfermidade em hematologia. Eu ouvi isso também do Dr. Kutter numa palestra dele, que ele falou exatamente isso. Ele falou, quando é um paciente idoso, acima de 60, 65 anos, com sangramento exagerado, eu já desconfio que não é PTI. Ele falou, Sim. eu já vou para outro caminho, porque não é o comum, não Não é é o que como, porque, acontece. Marília, a PTI é um consumo abrupto, a grande maioria são mulheres. A média de idade é terceira e quarta década de vida. 30, 40, 45. Ou são Criança. crianças que foram vacinadas, ou que tiveram uma síndrome viral, né, de outra natureza, e que já vem com tosse, com febre, a mãe está medicando, às vezes teve que lançar a mão do ibuprofeno, e a criança, naqueles dias seguintes, começa a ficar roxa. Esse é o cenário do começo da púrpura. O idoso com púrpura não é comum, não é frequente, não é a rotina. Ele, em geral, tem doença subjacente. Ou também ele adquiriu doença crônica do fígado, ou ele tem um lúpus, ou ele tem uma artrite reumatoide, ou ele tem uma síndrome antifosfolipídica. Aí você começa a abrir bastante as coisas. É importante. Eu acho que é isso, gente. A gente já passou do horário, né, doutor? Mas a gente sempre fala bastante e eu sou muito grata por você ter aceitado esse convite. O seu conhecimento é muito gostoso ouvir, né, você assim, porque o seu conhecimento, como é que eu posso dizer? Específico da doença, científico específico, assim, né? Você não está falando aberto, você fala muito específico, muito científico. É muito bom de ouvir, porque realmente é uma aula para gente toda vez que você participa. Os seus vídeos eu adoro, você sabe que eu estou Muito sempre colocando. obrigado. E eu queria que você falasse onde você atende, como que te acham. Bom, hoje nós atendemos já há mais de 2 décadas, há 28 anos, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nós temos o nosso consultório, vinculados aos planos de saúde, né? E agora já iniciaríamos em breve aqui, com parcerias novas aqui, o atendimento em Caxias do Sul, que foi onde eu fiz a minha faculdade, né? Onde a minha filha também em breve será minha colega, faz faculdade aqui. Né? Um beijo para a Natália, para minha filha, onde trouxe a minha esposa também com a gente, que gosta muito de Caxias do Sul. A Aline vive Caxias do Sul, respira Caxias do Sul também. Então, é uma etapa importante na vida da gente. E eu acho, Marília, que eu vou fazer 58 anos daqui a 2 meses. Então, assim, eu acho que a gente vem aqui, né? Vou procurar pessoas que já conheço, né? A gente quer aqui trazer o quê? A contribuição, não, de novo, do bambambam, não, não é isso aí. A gente tem que trazer aqui a contribuição da humildade, não se afasta cotovelos. E se você está ali e você pode fazer o melhor paciente, a confiança ela virá com o tempo. Então, nós queremos trazer aqui uma vida profissional que eu espero que seja satisfatória, que a gente encontre clientes ou não. Eu sinto te dizer, a gente vive das doenças, né? A Sim, hematologia, quem tem o hemograma normal não está no hematologista. Então, assim, a gente
vive disso, então a gente respira hematologia muitas horas do dia, mas eu tenho da minha família, eu tenho esse acolhimento, eu tenho essa proteção. Esse barulho das patinhas é da Zara, nossa filha canina que está por aí, né? Então a gente facilmente se encontra. Nós temos Caxias do Sul, então nós vamos divulgar em breve o nosso novo consultório. Vamos escolher um hospital para a gente se vincular. O hematologista tem que ter um hospital em que ele faça parte do corpo clínico. Vamos nos apresentar. Eu tenho muita certeza que a gente tem uma proposta que será acolhida, né? E que a gente vai poder fazer novas amizades profissionais. Em Novo Hamburgo, evidentemente, já somos muito conhecidos. Tenho outros colegas que eu respeito muito. Eu acho que a gente tem que respeitar para ser respeitado. Eu Acho que a acho que o gente Rio tem Grande que do Sul trabalhar está muito bom de isso. hematologista. O Rio Grande do Sul Tem tem hematologistas incríveis. isso. Trabalhar com a concorrência, respeitar a concorrência, respeitar o paciente que vem buscar a segunda ou terceira opinião. Ele tem que se sentir à vontade. É o paciente quem vai escolher com quem vai ficar, por mais que você se apresente e fale. E também encontra a gente no nosso Instagram e que a gente continua sempre Vai estar trazendo os aqui vídeos, sempre. né, de Muito alerta, treinamento. de trazer também a contribuição para os colegas das outras especialidades. Porque a Sim. hematologia tem uma característica, assim, ela tem um conceito da medicina interna muito forte, né? Então, assim, você veja que você pegou um conceito de um consumo de plaqueta e você listou pelo menos mais de 10 enfermidades potencialmente envolvidas. Você tem um paciente com anemia, você tem pelo menos mais de duas vezes, mais de 20 ou 30 patologias envolvidas nisso. Então, assim, a hematologia, ela abre muito e traz uma contribuição ao médico internista fundamental, né? Eu, Então, eu a- acho que a acho, hematologia tem essa eu peculiaridade, tá? acho assim, eu sei que vou puxar sardinha, mas eu puxo mesmo. Eu acho que a hematologia é uma das especialidades mais lindas que um médico pode escolher para trabalhar, porque é a vida. O sangue é a vida. O que faz a gente ficar vivo é o nosso sangue. É É ele verdade. que leva oxigênio, é ele que nos mantém vivos. Então, vocês lidam literalmente com a vida, assim, muito mais que. Tem, claro, tem várias especialidades, mas o sangue é a E vida. a Então, eu acho que hematologia, tu precisa hoje de paciência, dedicação, como todas as profissões, um bom microscópio, né? Ter uma boa parceria constituída com os patologistas, com os geneticistas. Hoje, para fazer um diagnóstico de leucemia, tu tem que ter 4 opiniões: do hematologista, do patologista, do geneticista e da imunofenotipagem quinta, da biomolecular. Nós não tínhamos isso quando eu comecei a residência. Então, assim, hoje, para tu firmar um diagnóstico, tem que ter 5 profissionais convergindo para uma opinião. E que às vezes tu só tem pouco mais de 48, 72 horas para dar esse diagnóstico. Então, a exatamente. hematologia é isso aí. É complexo, como os outros são, mas exige dedicação e tem que gostar mesmo, porque, por vezes, como a gente atende todas as faixas etárias, a gente fica muito próximo também da frustração. Então, tem que gostar mesmo. Se Sim. não, é como você falou, vai fazendo um pouco aqui, um pouco acolá, se afasta das urgências, vai para uma zona de conforto. Eu acredito que ainda tem alguns anos ainda para respirar um pouco de adrenalina Ainda das bem. urgências e emergências. E eu acho que quando você quiser parar de vez, aí você vai virar um reitor de uma faculdade de medicina, porque a gente vai precisar do seu conhecimento sendo passado para as próximas gerações. Eu escolhi também, não sei se vocês perceberam aí, pessoal, mas eu escolhi, tirando a doutora Ana Clara, que vai fazer a live amanhã, que é de São Paulo, mas eu escolhi médicos esse mês, né, desse Setembro Roxo, de cidades satélites não capitais. Eu fiz de propósito, eu peguei pessoas que trabalham realmente no interior do país, em cidades que não são as capitais dos seus estados, porque a gente precisa bons médicos em todos os lugares. Nas capitais, onde tem a faculdade de medicina, a gente sabe que sempre vai ter, mas a gente precisa espalhar. A gente tem cerca de 6.800 hematologistas no Brasil, é um número baixo ainda, tem que aumentar. A BHH está envolvida em aumentar isso, né? Sim, Tá lançando mão de concurso, de um monte de coisa para aumentar o número de bolsas de residência, porque realmente a gente precisa aumentar esse número de hematologistas no país e descentralizar, que eu acho importante. Mais hematos com conhecimento, que nem o doutor Natalício, em
em cidades satélites ou cidades no interior do país, que não sejam as capitais. Eu Então, concordo. eu sou muito grata por você fazer esse movimento, doutor Natalício de Caxias, porque a gente precisa disso, sim. Com certeza, pode escrever que sim. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo Bom fim mundo. de Vai semana, um ficar salva abraço a a todos e até a live. próxima, se Deus E, quiser. e segue o doutor Natalício no Instagram. Eu vou colocar o Opa, arroba dele na legenda. Pode seguir. Ele faz conteúdos incríveis e vocês só têm a aprender com ele. E, claro, quem puder e tiver a chance, a gente tem vários pacientes aqui da associação que são seus pacientes. Então, quem quiser procurar o doutor Natalício no Rio Grande do Sul, pode procurar, tá bom, gente? muito obrigado, Maria, por tudo, pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.